A ferramenta torcida. Primeira parte. O maior fardo com que a alma humana se sobrecarregou e que lhe impedirá qualquer possibilidade de ascensão é a vaidade. Trouxe desgraça para a criação inteira. A vaidade tornou-se o mais forte veneno da alma, porque o ser humano acabou por apreciá-la como escudo e manto para todas as suas falhas. Qual entorpecente, ela ajuda sempre de novo a passar facilmente pelos abalos da alma. Que seja apenas ilusão, isso não representa papel algum para os seres humanos terrenos, contanto que aí sintam satisfação e atinjam, com isso, um alvo terreno, mesmo que frequentemente sejam apenas poucos minutos de ridícula presunção. Não precisa ser legítimo. A aparência basta aos seres humanos. Fala-se dessa vaidade, da presunção, da arrogância espiritual, da malícia e de tantas propriedades de todos os seres humanos terrenos, de modo benevolente e enfeitado, como sendo armadilhas do princípio de Lúcifer. Tudo isso, porém, é apenas uma fraca autodesculpa. Lúcifer nem precisou esforçar-se tanto. Bastou-lhe ter levado os seres humanos ao cultivo unilateral do raciocínio terreno, com a tentação de se deleitarem com o fruto da árvore do conhecimento, portanto, de se entregarem ao prazer do conhecimento. O que se seguiu além disso, o próprio ser humano o fez. A vaidade, que traz em seu séquito tantos males, como a inveja e o ódio, a difamação, a ânsia por prazeres terrenos e bens de toda a espécie, deve ser considerada como a maior excrescência do dominante raciocínio preso à terra. Tudo quanto é feio neste mundo está ancorado propriamente na vaidade, que se apresenta de tantas maneiras. A ânsia pela aparência externa criou a caricatura do ser humano hoje predominante. O fantoche, que nem merece ser chamado de ser humano, porque em sua vaidade, por causa da aparência, solapou a possibilidade para a indispensável ascensão espiritual. Atravancou obstinadamente todos os caminhos naturais de ligação que lhe foram dados para a atuação e amadurecimento de seu espírito, e soterrou-os completamente e de modo injurioso contra a vontade de seu Criador. Só o fato de elevar o raciocínio preso à terra, a ídolo, foi o suficiente para mudar todo o caminho do ser humano que o Criador lhe designou em sua criação. Lúcifer registrou para si, como triunfo, o fato de ter a alma do ser humano terreno ousado uma intervenção no corpo terreno de matéria grosseira que tornou totalmente impossível a atuação desejada das almas na criação. A fim de aguçar o raciocínio, entrou em atividade febril o cultivo unilateral daquela parte do cérebro que só deve atuar para a matéria grosseira, o cérebro anterior. A parte espiritual receptora do cérebro humano ficou dessa maneira automaticamente reprimida e impedida em sua atividade. Com isso, ficou também dificultada qualquer compreensão do espiritual e, no decorrer de milênios, uma percepção espiritual até completamente perdida para o ser humano terreno. Este, pois,
encontra-se com isso solitário e imprestável na criação, desligado da possibilidade de um reconhecer espiritual e de uma ascensão, e com isso desligado também de Deus. Essa é a obra de Lúcifer. Ele não precisou fazer mais. Pôde então deixar o ser humano terreno entregue a si mesmo e vê-lo cair de degrau em degrau, distanciando-se assim cada vez mais de Deus, em consequência daquele passo. Observar isso, pois, não é difícil para as pessoas que se esforçam sinceramente, pelo menos uma vez, em pensar objetivamente. É facilmente compreensível que a atividade do raciocínio encerra também um querer saber melhor, a obstinada persistência em tudo o que tal atividade considera certo, pois a pessoa com isso pensou o que era capaz de pensar. Atingiu seu limite supremo no pensar. Que esse limite seja baixo devido ao fato de o cérebro anterior estar preso à Terra e que por isso o ser humano não pode ir além com o raciocínio, ele não consegue saber. E por esse motivo sempre pensará e afirmará haver atingido o certo com seu limite. Se alguma vez ouvir algo diferente, colocará então sempre em lugar mais elevado aquilo por ele pensado, considerando-o certo. Essa é a característica de cada raciocínio e, com isso, de cada criatura humana de raciocínio. Conforme eu já disse uma vez, cabe a uma parte da massa cerebral a tarefa de captar o que é espiritual como uma antena, ao passo que a outra parte, que gera o raciocínio, transforma então o captado para utilização na matéria grosseira. Da mesma forma, em sentido inverso, deve o cérebro anterior, que gera o raciocínio, captar da matéria grosseira todas as impressões, transformá-las para uma possibilidade de recepção do cérebro posterior, a fim de que as impressões deste possam servir para o desenvolvimento progressivo e amadurecimento do espírito. Ambas as partes, porém, devem efetuar trabalho em comum. Assim está nas determinações do Criador. Como, porém, pela intervenção do cultivo unilateral do cérebro anterior, este acabou se tornando desmesuradamente dominante em sua atividade. Assim ficou perturbada a harmonia indispensável do trabalho conjunto de ambos os cérebros, e com isso o atuar sadio na criação. A parte receptora do espiritual ficou retardada no desenvolvimento, enquanto que o cérebro anterior, cada vez mais crescido em sua atividade consequente do aprendizado, já desde muito não recebe mais as vibrações puras das alturas luminosas através do cérebro posterior para o seu trabalho e para a retransmissão à matéria grosseira, mas absorve a substância para sua atividade, na maior parte, somente do ambiente material e das formas de pensamentos, para retransmiti-las transformadas como produto próprio. São apenas poucas as criaturas humanas em quem a parte receptora do cérebro se encontra mais ou menos em colaboração harmoniosa com o cérebro anterior. Essas pessoas sobressaem do costumeiro padrão, destacando-se por grandes inventos,
ou por impressionante segurança em sua capacidade intuitiva, que permite captar rapidamente muita coisa a que outras só podem chegar mediante penosos estudos. São aqueles dos quais se diz, com inveja, que recebem durante o sono e que constituem a confirmação do dito: aos seus o Senhor presenteia durante o sono. Com os seus, entende-se pessoas que ainda se utilizam de suas ferramentas de tal maneira como devem trabalhar segundo a determinação do Criador. Portanto, que ainda estão de acordo com a sua vontade e que, como as virgens prudentes, conservaram em ordem o óleo de suas lâmpadas, pois só essas podem reconhecer o noivo quando ele vier. Apenas essas estão realmente acordadas. Todas as outras dormem em sua autorrestrição. Tornaram-se incapazes para o reconhecer, porque não mantiveram em ordem as ferramentas indispensáveis para isso. Qual uma lâmpada sem óleo é o cérebro anterior sem a colaboração harmoniosa da parte receptora do espiritual. Não se deve incluir entre essas, sem mais nem menos, as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas. Certamente nelas também a parte receptora do cérebro deve trabalhar mais ou menos bem. Contudo, durante a recepção, nessas pessoas mediúnicas, o cérebro anterior, destinado a retransmissões terrenas, cansar-se-á, porque esse processo, devido a determinada vontade de alguém do além, pressiona o cérebro receptor de modo especialmente forte, e por isso necessário aí se faz dele um maior dispêndio de contrapressão. Isso subtrai automaticamente sangue do cérebro anterior, isto é, calor de movimentação, pelo que ele, por sua vez, se torna inativo parcial ou totalmente. Trabalha apenas preguiçosamente, ou nem um pouco. Essa subtração de sangue não seria necessária se o cérebro receptor não tivesse sido tão enfraquecido pela opressão. Eis o motivo por que a retransmissão de um médium, pela palavra ou pela escrita, não se evidencia de tal maneira moldada à compreensão terrena como devia ser. Se deva ser compreendida exatamente com noções terrenas e cálculos de espaço e tempo. Nisso está também o motivo dos médiuns, muitas vezes, divisarem acontecimentos que se aproximam da Terra, catástrofes ou algo semelhante, e sobre isso falarem ou escreverem, contudo, raramente acertando a época terrena. Um médium recebe a impressão de matéria fina e a retransmite, por escrito ou verbalmente, pouco ou até nem transformada para a matéria grosseira. Isso deve então acarretar erros para aquelas pessoas que aí contam exclusivamente com a matéria grosseira. A impressão de matéria fina é diferente do efeito de matéria grosseira que se apresenta depois. Pois, na matéria fina, os contrastes se mostram bem mais nítidos, mais variados e efetivam-se correspondentemente. Acontece com frequência o fato de médiuns descreverem inalteradamente apenas o que é de matéria fina, porque o cérebro anterior não pôde aí acompanhar em sua atividade transformadora e fica inativo. Então, tanto a imagem de um acontecimento como as épocas são diferentes,
visto que também os conceitos de tempo da matéria fina são diferentes dos da Terra. Assim, as descrições e as previsões de uma mesma coisa serão diferentes praticamente em toda pessoa mediúnica, segundo a possível colaboração menor ou também maior do cérebro anterior, que apenas em casos raríssimos pode proporcionar uma transformação completa para os conceitos terrenos. Quando os do além, contudo, se empenham em restabelecer a ligação interrompida pelos seres humanos terrenos entre a matéria fina e a matéria grosseira, não deve mais ser tolerada nenhuma exigência e nenhum ridículo julgamento de ignorantes e de pessoas de raciocínio. Pelo contrário, esses trabalhos exigem absoluta seriedade para que seja restabelecido o que por presunçosa vaidade foi estragado. Devem ser excluídos dessa colaboração, outro sim, todos os fantasistas, fanáticos e místicos, que na realidade são ainda mais nocivos nisso do que as pessoas de raciocínio. Se ambas as partes do cérebro dos seres humanos terrenos pudessem trabalhar juntas de modo harmonioso, conforme está nas determinações do Criador, as transmissões dos médiuns seriam então dadas em conceitos de tempo adequados à matéria grosseira. Assim, porém, ocorrem alterações e desfigurações, devido à maior ou menor subtração de sangue do cérebro anterior. Para corrigi-las, torna-se necessário um cuidadoso estudo na observação. Não merecem, porém, ser ridicularizadas ou mesmo supostas como motivos desonestos, conforme sucede com predileção por parte de pessoas espiritualmente indolentes. Naturalmente, haverá também aí, como em todas as coisas, sempre pessoas que, dando-se por entendidas, flutuam nessas coisas com uma sensação de bem-estar, e assim realmente se tornam ridículas, bem como aqueles que visam pretensões desonestas. Isso, porém, encontra-se por toda parte, e não há justificativa alguma, por essa razão, de conspurcar de maneira tão visível a coisa em si, ou aqueles que sinceramente com isso se ocupam. Essa conduta, a da conspurcação de tudo aquilo que ainda não pode ser compreendido, é, por sua vez, apenas uma expressão de ridícula vaidade, um sinal de irresponsável estupidez que se alojou entre esses seres humanos. Não existe, aliás, nada de grande, nada de sublime que no início não tenha sido hostilizado pela humanidade terrena, mesmo com aquilo que Cristo Jesus falou outrora, e com ele próprio não se passou, pois, diferentemente. Tais zombadores apenas mostram com isso, muito nitidamente, que caminham às cegas pela vida, ou então com visível ignorância. Continua na segunda parte.